Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula de ciências com o conteúdo Previsão do Tempo. Mas, para começar a nossa aula, vamos entender o que é o ar. O ar é considerado matéria e, por ser matéria, ele possui massa, ou seja, peso, e ocupa lugar no espaço. E como podemos comprovar que o ar tem peso e ocupa lugar no espaço? Podemos comprovar utilizando uma bexiga de aniversário. A gente enche ela de ar, não é? Então, isso quer dizer que o ar consegue ocupar espaço. E se a gente colocar essa bexiga para pesar, a gente vai descobrir que ela tem um determinado peso, uma determinada massa. O ar, ele tem como característica ser invisível, incolor e inodoro. E tem também várias propriedades, como compressibilidade, elasticidade, peso, pressão e altitude. Provavelmente você já encheu o pneu da sua bicicleta ou observou alguém fazendo isso. Quando estamos fazendo isso, estamos calibrando o pneu, ou seja, ajustando a pressão interna, colocando mais ou menos ar dentro dele. Então, a quantidade de ar que estamos colocando dentro do pneu da bicicleta gera uma pressão interna dentro do pneu. E por isso que o pneu fica mais endurecido quando ele está com bastante ar dentro. Podemos observar também a pressão interna que o ar causa dentro de um objeto utilizando uma seringa. Então, observe aqui a imagem. A gente pega uma seringa, tampa a ponta da seringa e puxa esse orifício para trás e a seringa vai encher de ar. Se a gente solta a ponta da seringa, esse ar vai começar a sair, a ser liberado. Mas se a gente continua tampando a seringa e aperta ela, como se a gente quisesse retirar o que há dentro, esse ar vai começar a se concentrar. Ele não vai sair, vai começar a se concentrar, gerando uma pressão interna dentro da seringa. Vamos aqui fazer, então, um resumo sobre a relação de quantidade de ar e pressão interna. Então, vejamos. O ar, ele pode estar dentro de um recipiente. Isso porque, como eu já disse, o ar é matéria, ele possui massa, ou seja, peso, e ocupa lugar no espaço. Volume fixo. Existem alguns objetos, alguns recipientes que suportam um valor X de ar dentro deles. Por exemplo, as bexigas de aniversário que a gente enche de ar, ela tem um volume fixo que ela suporta de ar. E se a gente ultrapassar isso, ela vem a estourar. E quanto maior for a quantidade de ar que a gente coloca dentro desse objeto, desse recipiente, maior será a pressão interna dentro dele. E quanto menor for a quantidade de ar que a gente coloca, menor será a pressão interna dentro dele. Por isso a importância da gente calibrar, por exemplo, um pneu de carro, porque se ele estiver muito cheio, está tendo uma intensa pressão interna dentro dele e esse pneu pode estourar. Da mesma forma, se o pneu estiver com pouco ar e baixa pressão interna. Esse pneu, se ele tiver com pouco ar, ele vai ficar baixo, vai ficar seco e o carro não vai conseguir se locomover devidamente. Por isso a importância da calibragem. A calibragem, ela permite que a quantidade de ar seja adequada para o pneu, que a pressão interna seja no ponto adequado para ele se locomover. Uma característica importante do ar é a sua expansibilidade e a sua compressibilidade. Então, vamos ver aqui um experimento que explica bem essa questão. Vou mostrar aqui para vocês nesse experimentozinho que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. Esse experimento ele basicamente consiste em duas coisas. Ó. Você vai pegar uma garrafazinha, tá? Dentro dessa garrafa vai ter ar, beleza? Porque se vocês podem notar aqui que o orifício, né, de cima ele está aberto, então tem ar dentro dessa garrafa. Vocês vão precisar aqui de uma bexiga, né, de uma bolazinha de encher, dois recipientes,
um você vai colocar água gelada e no outro você vai colocar água quente. Tá bom? Então vamos olhar aqui. Deixa eu dar uma avançada aqui rapidinho. O cara está colocando gelo ó, dentro para esfriar a água. Tá bom? E no outro recipiente ele coloca água quente, ó, água fervida. Tá? Ele vai vedar a boca da garrafa com a bexiga. Tá bom? Lembrando que dentro da garrafa tem ar, tá certo? E ele vai colocar a garrafa agora dentro de um recipiente com a água quente. Ó. O que vai acontecer aqui? A água é quente, ela vai esquentar o ar que está dentro da garrafa, do recipiente que você utilizar, e esse ar quente ele tende a se expandir. Se ele se expande, ele fica mais leve, né? Menos denso. Se ele fica mais leve, ele tende a subir. E aí a gente vai ver, ó, né, no caso aqui, que a bexiga ela vai começar a se encher de ar. Claro que ela não vai se encher por completo, porque a quantidade de ar que tem dentro da garrafa não é o bastante, tá bom? Mas aí ele tirou ó, da água quente e vai colocar agora na água fria. Notem o que vai acontecer. Ó. Aconteceu exatamente o contrário. Por quê? Porque se o ar for esfriado, ele tende ao que? Se contrair. Se ele se contrai, ele fica mais denso, fica mais pesado. Né? E com isso ele desce. Ele tende a descer. Tá bom? Então, olha só, volume de ar e temperatura. Quando eu falo de volume de ar, é o espaço que ele ocupa em um determinado recipiente, né, em um determinado local, tá bom? Quanto mais você aquece o ar, se ele sofrer um aquecimento, ele tende a se expandir. Se ele se expande, ele ocupa mais espaço, tá bom? Se ele é resfriado, ele tende ao que? A se contrair. Ele fica contraído, ele fica mais denso e com isso ele tende ao que? Né, a parte de descontrair ele tende a descer, ficar retido no fundo do recipiente, tá bom? Então isso que explica a questão lá das bolinhas de encher, ó, tá bom? Porque a temperatura influencia na expansão e na contração do ar, tá certo? Então olha lá, voltando aqui ao experimento anterior que vocês podem estar fazendo em casa, tá bom? O ar frio ele se contrai, tende a descer. O ar, quando é esquentado, ele se expande e tende a subir, tá bom? Logo, em um recipiente fechado, né, submetido a uma temperatura alta, gerará maior pressão. Se ele estiver em um local fechado e você esquentar esse local fechado, o ar vai se expandir dentro desse local fechado, fazendo com que a pressão interna cresça, tá bom? É por isso que a gente não pode colocar, por exemplo, no fogo algumas latas de, por exemplo, desodorante, tá? Porque ali dentro tem ar. E se você colocar ali no fogo, aquele ar vai esquentar, vai se expandir e, consequentemente, a lata vai explodir, beleza? E o contrário também é válido, tá? Então, se a temperatura diminui, a pressão interna vai diminuir, porque o ar ele tende a se contrair quando é esfriado. Agora vamos entender por que o ar quente tende a subir. Os balões de ar quente, por exemplo, funcionam devido à presença de um maçarico que aquece o ar interno. Ao fazer isso, o ar expande e, consequentemente, ocorre a diminuição de sua densidade e o balão pode subir. O maçarico, ao se apagar, o ar contido dentro do balão esfria, se contrai e fica mais denso. E quando ele fica mais denso, o balão começa a descer. Então, dessa forma, a gente consegue colocar o balão para subir e para descer. Quando a gente colocar quente, ele sobe. Quando o ar começa a esfriar, ele desce. Então, aqui mais uma vez a gente está vendo, né, que o ar quente ele tende a subir e o ar frio tende a descer. E é por isso que, por exemplo, a fumaça ela sobe para cima, porque dentro da fumaça tem gases aquecidos, certo? Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.